34 anos de Simp, 20 anos de programa TV ininterrupto toda semana com você. Indiscutivelmente, algumas bandeiras são fundamentais. Por exemplo, a defesa incondicional da micro e pequena indústria. Não menos importante, ou até mais importante, é a democracia, porque ela nos dá liberdade para que tudo isto ocorra. Mas a democracia só existe e funciona se tivermos a independência dos três poderes: executivo, legislativo, judiciário, especialmente dos tribunais superiores. Durante a nossa história, nós defendemos posições muito claras em defesa de bandeiras que até hoje não mudamos um único milímetro. Por quê? Porque são bandeiras essenciais, são bandeiras estruturais. Relembre um pouco conosco o tema da democracia. Pesquisa realizada em agosto do ano passado para o Simp, feito pela Datafolha, demonstram que 76% dos empresários da microindústria e 85% dos empresários da pequena indústria apontam a democracia como fator preponderante e essencial para a sua atividade econômica, que traz benefícios fortes. E veja, um outro pilar que nós estamos defendendo fortemente, que é a urna eletrônica, e recente pesquisa pública feita pela Datafolha também demonstra que 79% dos brasileiros confiam na urna eletrônica. Creio que esses dados demonstram a vontade da esmagadora maioria da população e que merecem a reflexão de todos nós. Existem algumas máximas que nós achamos muito importantes. A democracia jamais pode ser colocada em risco no nosso país. É inaceitável. É indispensável um entrosamento entre os poderes. Congresso Nacional, Judiciário, Executivo precisam se entender. Nós estamos defendendo o país como um todo, com as instituições funcionando, a democracia. Nosso bem maior é a democracia. Isso é consenso? Não há dúvida, é importante. O Churchill dizia, né, que falou, a democracia é uma porcaria, mas não tem outra melhor. É verdade. Nós precisamos aperfeiçoar, né, o processo democrático. O Brasil, na sua avaliação, corre risco de uma crise institucional nesse momento? Eu não creio, viu, Joseph? Pelo seguinte, evidentemente a nossa experiência revela que só é possível uma crise institucional, digamos assim, que iria naturalmente caminhar para uma espécie de golpe de Estado, se as Forças Armadas estivessem dispostas a isso. Tenho absoluta convicção de que isso não acontecerá. Olha, Cury, eu não vejo, né, a crise institucional que seria, né, vamos dizer assim, uma desobediência total, uma desarmonia, né, total entre os poderes, né? Não vejo risco de ruptura institucional porque na história do Brasil, que é uma história golpista, é uma história de crise institucional, nessa conjuntura nenhum grupo social, nenhum mesmo, sustentaria uma aventura. Choque entre os poderes, não existe choque, existe harmonia, existe desarmonia entre os três poderes. Olha, eu entendo que nós tivemos alguns problemas, é óbvio, especialmente entre o Executivo e o Judiciário. Agora, depois do episódio de 7 de setembro, especialmente daquela carta elaborada pelo presidente da República, dirigida à sociedade, mas também ao Judiciário, eu entendo que as coisas hoje estão um pouco mais calmas. Eu me disponho a trazer o Poder Judiciário para que seja conhecido da população, para abrir um diálogo com a imprensa, um diálogo com as entidades da sociedade civil, para que a gente possa fortalecer a democracia mediante o fortalecimento das instituições. O sucesso do Judiciário é o sucesso da democracia, é o sucesso das instituições, é o sucesso da justiça. E essa polarização está levando a uma instabilidade muito grande. A instabilidade ela é institucional, não temos riscos de ruptura institucional, não vejo nesse sentido, mas há uma instabilidade sim, uma desarmonia dos poderes. E parabenizando pelo processo democrático,
porque nós só estamos aqui porque existe a democracia e ela tem que ser preservada a qualquer preço. Isto significa que a democracia está fragilizada? Fragilizada no Brasil e ela precisa se fortalecer. Se fortalece como? Através do processo eleitoral, exigindo que os candidatos apresentem seus programas, né? Respeitando quem a população eleger, e essa pessoa tem que respeitar a população. O presidente não pode ser vulgar, não pode ser mentiroso, não pode ser covarde, não pode ser corrupto. Veja conosco algumas personalidades do qual o tema democracia, independência dos poderes, preservação do judiciário, preservação e apoio incondicional aos tribunais superiores do judiciário, a liberdade de imprensa, ou seja, temas com personalidades formadoras de opinião e personalidades do mundo político, personalidades do mundo sindical, personalidades do mundo econômico, ou seja, pessoas que têm muito a dizer e que podem mudar rumos na história. Todos favoráveis incondicionalmente à democracia e às liberdades da democracia, os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Face a tudo isso, no dia 11 de agosto, haverá na Faculdade de São Francisco, no Largo de São Francisco, um movimento que preserva os valores que nós tanto defendemos. Face a isso, nós convidamos você a ouvir o posicionamento do professor Dr. Miguel Reale, do professor Dr. Campilongo e, se você acredita nesses valores, participe conosco. Dr. Miguel Reale Júnior, advogado e professor sênior da Faculdade de Direito da USP. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu estar na SIMP e estar juntamente com o amigo Cury com grande prazer. Muito obrigado. Professor, as suas considerações sobre o documento que será lido no dia 11 de agosto, por gentileza. E são dois documentos, mas essencialmente parecidos. O primeiro documento é uma nova carta aos brasileiros, agora Carta aos Brasileiros e às Brasileiras, que foi elaborado por ex-alunos da faculdade, especialmente pelo ex-procurador-geral da Justiça, Marrei Júnior, pelo Roque Cittadini, que é do Tribunal de Contas, e este que está sendo apresentado à população para o recebimento de assinaturas de pessoas físicas. Esse documento será lido no pátio na segunda-feira, no dia 11, após a solenidade que ocorrerá no Salão Nobre. No Salão Nobre da Faculdade de Direito, haverá a leitura de um documento que esse sim é assinado por entidades. E, curiosamente, foram colhidas assinaturas muito relevantes, porque é capitaneada pela Fiesp, pela Faculdade de Direito, pelo seu diretor, César Campilongo, e por um grupo que se constituiu como um Comitê de Defesa da Democracia, do qual eu faço parte, elaborou esse documento, e nesse documento se fala, essencialmente, que há uma preocupação intensa com a possibilidade de falta de respeito aos demais poderes e à democracia, desrespeito à vontade das urnas, desmerecimento da justiça do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, e que se faz necessário, então, uma demonstração, precavida demonstração, de inaceitabilidade de qualquer retrocesso democrático. Esta é, em essência, a nota deste manifesto que é assinado pelas entidades, e essas entidades são as mais diversas. Só para lhe dar um exemplo, vai desde o mundo empresarial, por diversas entidades que compõem a Fiesp, as entidades
entidades do mundo financeiro, do agro, as centrais sindicais, todas as centrais sindicais, várias entidades da advocacia, entidades também do Ministério Público e da magistratura, e muitas entidades do terceiro setor, do movimento negro, do movimento feminista, movimento estudantil e entidades de proteção ao meio ambiente. É uma ampla gama de entidades que se avolumam, mostrando a consistência da sociedade civil. E a sociedade civil se manifestou ao longo do tempo contra manifestações do presidente da República e manifestações dos seus asseclas contra o Congresso Nacional, pedindo intervenção já, pedindo volta do AI-5, em várias oportunidades. Desde 2019, núcleos, nichos bolsonaristas estavam sempre provocando a separação de poderes e a intervenção militar, e manifestações essas que foram sendo refutadas ao longo do tempo, mas eu creio que culminou com 7 de setembro do ano passado, não sei se recorda, que em 7 de setembro o presidente se manifestou claramente contra o Supremo Tribunal Federal, contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, dizendo que não acataria decisões da Justiça, que sem urna de papel ele não aceitaria o resultado das eleições. Houve uma reação grande por parte da classe política também, do presidente do Supremo, e o presidente tentou reagir a essas com um retorno, com um recuo, através daquela carta que era muito enganosa, uma cartinha que foi escrita pelo Michel Temer, mas se sabia que aquilo era choro de crocodilo, porque logo em seguida o presidente voltou à carga, e tanto que no Natal do ano passado, estando ele em Santa Catarina, ele disse que sem voto impresso, né, não há que se falar de eleições. E o mais grave de tudo que ocorreu foi, sem dúvida nenhuma, essa reunião vexaminosa para o país, do presidente da República chamar embaixadores de diversas nações para diminuir o processo eleitoral brasileiro, levando desconfiança, chegando a dizer que, como não foram ainda detectadas as causas da fraude da eleição de 2018, na qual ele foi eleito, e não existe fraude nenhuma, isso já está comprovado, que não houve, desde 1996, nunca se apontou qualquer fraude nas urnas eletrônicas. O presidente disse que, como não se verificou a fraude de 2018, nem poderia ter ocorrido a eleição de 2020. Portanto, dizendo que não deve ocorrer a eleição de 2022, isto dito para os embaixadores de diversos países, o que provocou, inclusive, uma reação significativa dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, que expuseram a sua mais ampla confiança no processo eleitoral brasileiro. Em suma, foi o que deslanchou uma reação em cadeia que tomou conta da nação. A carta elaborada pelos ex-alunos da Faculdade de Direito, que é uma nova carta aos brasileiros e brasileiras, já tem mais de 600 mil assinaturas. E a carta que foi elaborada pela Fiesp, junto com o Comitê de Defesa da Democracia, tem a subscrição de inúmeras entidades, que eu disse que vai desde a FEBRABAN até as entidades sindicais e as entidades do terceiro setor. O país está mostrando ao presidente que não vai admitir retrocessos, não vai admitir qualquer impugnação do processo eleitoral brasileiro, e que ela está precavida e preocupada, sem dúvida nenhuma, com 7 de setembro, para o qual o presidente convocou a população a sair às ruas com uma frase pouco reconhecível, dizendo: será a última ida às ruas. Não se sabe bem o que ele pretendia dizer com isso, mas há sempre um temor. Esse é o teor das cartas, e esse é o significado e o objetivo que
que se pretende em 11 de agosto. Professor Dr. Miguel Reale, nós agradecemos muito a sua participação e pleno êxito nessa empreitada. E o SINP, claro, está subscrevendo esse documento também. Que bom, muito importante a subscrição do SINP, muito bom, muito importante. Eu já vou comunicar, acho que já devem saber, mas eu vou comunicar também aos organizadores a adesão do SINP. Muito obrigado. Temos o prazer de estar com o doutor professor Celso Fernandes Campilongo, diretor da Faculdade de Direito da USP. Estamos no Largo de São Francisco. O senhor é um dos coordenadores do evento que ocorrerá dia 11 de agosto e estamos tendo o privilégio de estar com o senhor. É um prazer, professor. Prazer é nosso, doutor Cury. Uma honra recebê-los aqui e uma expectativa muito grande com relação ao ato do dia 11 de agosto. Seu conceito, por favor, de democracia. Bom, democracia é um termo polissêmico, são vários os conceitos, mas nós podemos resumir a duas coisas. Tem uma dimensão formal da democracia, o respeito às regras do jogo. E nós temos uma dimensão material da democracia. A democracia como uma técnica de promoção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais livre. Eu acho que aqui nós temos os dois grandes valores da democracia, né? Um valor formal, a democracia como regra do jogo, um valor substancial, a democracia como a produção de uma sociedade mais justa. Dia 11 será a assinatura do ato e a sua divulgação. Nos fale um pouquinho a respeito, por favor. Bem, no dia 11 nós teremos aqui na faculdade duas solenidades. Uma exatamente neste salão nobre da faculdade, o auditório mais imponente da faculdade e, na minha opinião, tirando o Teatro Municipal, o auditório mais elegante que nós temos da cidade de São Paulo, será um ato solene em homenagem ao nosso sistema eleitoral, às urnas eletrônicas, ao Tribunal Superior Eleitoral, que, de acordo com a Constituição e a legislação brasileira, é a instituição responsável pela condução do processo eleitoral, e especialmente de respeito ao resultado das urnas, respeito ao processo eleitoral, ao resultado das eleições e respeito à própria Constituição do Brasil. O que se espera no dia seguinte desse lançamento? Porque, indiscutivelmente, é um marco histórico que está se colocando, não só de instituições, mas também da sociedade civil, com os dois atos que ocorrerão nesta casa no dia 11. A manifestação que a gente espera, a manifestação que está em construção, uma carta já com aproximadamente 650 mil assinaturas e que a gente espera que até o dia 11 de agosto ultrapasse 1 milhão de assinaturas, o que a gente espera dali para frente. Que esta manifestação assim tão forte, tão vigorosa da sociedade civil, de respeito à Constituição, à legalidade, às autoridades competentes, funcione como um marco, como um alerta com relação à defesa intransigente da sociedade civil brasileira, da sua democracia. Custou muito para a gente alcançar a democracia. Não podemos de forma alguma abrir mão dela. Qualquer pessoa pode assinar esse ato, esse manifesto, como ele procede, enfim, empresas podem. Quais são aquelas pessoas que são bem-vindas à iniciativa? Dr. Cury, todos são muito bem-vindos, mas nós temos aqui uma divisão. Uma manifestação, aquela das 10 horas da manhã neste salão, é uma manifestação de entidades. Então são sindicatos de trabalhadores, entidades empresariais, movimentos da sociedade civil, enfim, nós temos um retrato da sociedade civil brasileira. São entidades. O manifesto a ser lido no pátio, também aqui, às 11h30 da manhã,
Este é um manifesto que está sendo subscrito por pessoas físicas. Nós brincamos que é o manifesto do CPF, porque para preenchê-lo é preciso conferir ou conceder, informar o CPF. Tudo isto é feito de forma eletrônica e aberto a qualquer um que seja portador de CPF. Né? Então, basta ter o CPF, ingressar no site da faculdade e subscrever a Carta aos Brasileiros. É essa que já tem 640 mil assinaturas. Qual é o site? direito.usp.br. Mas tem também um outro site da Associação de Antigos Alunos, que patrocina esta atividade, que é Estado de Direito Sempre. Este também abre a possibilidade de se assinar. O da faculdade remete ao Estado de Direito Sempre. Pode ser tanto um quanto o outro, em ambos é possível a assinatura. Alguma recomendação para quem está nos assistindo que queira ou participar ou assinar? Qual seria? Olha, o ato é um ato suprapartidário. Não é o ato de um candidato, de outro, é um ato a favor da legalidade, da Constituição e da democracia. Um ato absolutamente pacífico, sereno, a ser conduzido com muita tranquilidade nos dois espaços. Nós estamos prevendo o afluxo de muita gente ao Largo de São Francisco, às ruas aqui do entorno. Então, esta é a regra básica. É um ato suprapartidário, um ato que exige tranquilidade e também vigor na sua manifestação. Portanto, tudo deve transcorrer de uma forma muito harmônica. Todos os que vierem ao Largo de São Francisco são favoráveis a esta pauta mínima de respeito à legalidade. Muita tranquilidade, não aceitar provocação de quem quer que seja, manter este clima, digamos, de paz. O Brasil precisa de paz e não de ódio, e não de rivalidades, e não de rixas, e muito menos de violência. É um ato de paz, uma manifestação pacífica e cívica a favor da democracia. Professor Celso Campilongo, nós agradecemos muito a sua participação, desejamos pleno êxito, estaremos aqui dia 11 e também assinando a lista de apoio à iniciativa. Parabéns. Muito obrigado, Dr. Cury. Muito obrigado a todos. Obrigado, Brasil. A pesquisa Ônibus Simp Datafolha de janeiro de 2022, realizada nas regiões Sudeste, Sul, Nordeste, Norte e Centro-Oeste, que contou com 2.090 entrevistas, aponta que 16 milhões de brasileiros acima de 16 anos conhecem o Simp. Com alta aprovação, 94% dos que conhecem o Simp avaliam a entidade como importante para a representação e defesa da micro e pequena indústria. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais. Esse é o Simp, na defesa incondicional da micro e pequena indústria. Você sabia que a urna eletrônica foi criada e desenvolvida no Brasil, tornando nossa apuração de votos exemplo para todos os países? Se somos respeitados em todo o mundo, por que comprar produtos importados? Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece e seu emprego permanece. Uma campanha Simp, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo.